Quando ele finalmente descobriu que era diferente de todas as outras pessoas, quase que instantaneamente o maluco teve uma premonição. E com isso também veio a total certeza de que nesse mundo não existem coincidências. E todos os mitos e lendas, literalmente tudo aquilo que eles pensavam ser apenas historinhas para crianças, no fim acabou se tornando uma completa e absurda realidade assustadora, para ser mais específico. E o nosso querido Protinha era o maior exemplo disso. Ele simplesmente foi encontrado por alguém e rapidamente ele acabou despertando por completo tudo que havia dentro de sua alma e vida. Então o que ele pensou ser o fim, na verdade, como um plot twist nervoso, era apenas o começo, mas ainda se perguntava por que ele foi escolhido para tudo isso. Em uma bela manhã comum, dentro de sua casa, uma garotinha pergunta ao seu maninho se ele já estava pronto porque estavam quase atrasados para ir à escola. E o mesmo responde que já estava quase no jeito. A garota se chamava Yasuna e tinha 16 anos. Assim que a mesma se encontra com seu mano, ao vê-lo todo esquisitão como sempre, ela diz para perguntar ao mesmo se ele passou a noite toda no porão novamente. Porém o esquisitão fica completamente calado, sem falar um A sequer, e na hora ela pergunta se ele ficou arrumando a bicicleta a noite toda, porque ele tava com uma catinga sinistra de óleo. Oxe, o cara não toma banho, mano? Pessoal, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva pra tá fortalecendo, e caso goste e quiser uma continuação, comentem aí. E é claro, mete bala no like. O vídeo de hoje é um pouco mais curto porque só tinha um capítulo, rapaziada, e assim que lançarem mais, se vocês gostarem, eu trarei aqui pra vocês. Yogun, de 18 anos, ignora literalmente as duas perguntas da coitada da garota e simplesmente chama ela para irem rápido para a escola, ou então iriam se atrasar demais e isso definitivamente não pegaria bem pra eles. Sua casa estava localizada no pé da montanha mais profunda em uma nova cidade, longe dos arredores da Seul. Os ônibus também não têm uma rota fixa, então era preciso esperar quase que 30 minutos para que enfim chegassem no colégio. Por esse motivo em específico, todos os dias, sem faltar nenhum, Yogun levava sua irmã mais nova de bicicleta para a escola. Às vezes até mudava um pouco o horário por conta do atraso de alguns professores. E depois de deixar a sua querida irmã na escola, o prota simplesmente mete o pé, ou melhor a roda. Ih, lá ele. O maluco passa tão rápido com a bike que as pessoas que estão na rua ficam surpreendidas com a velocidade do garoto. Para percorrer todo o caminho até sua casa levaria 20 minutos, mas com toda a liberdade para ser veloz por conta da ausência de sua irmã, ele conseguia chegar em menos de 5 minutos tranquilão. E para que sua bike conseguisse seguir o seu ritmo, ele teve de trocar as rodas muitas e muitas vezes e também teve de fazer algumas modificações. Por isso também passou várias noites em claros modificando ela com cuidado. Como a maioria das pessoas, Yogun é um estudante que pega todos os dias o mesmo caminho em direção à escola. Porém, ele não gostava de entrar nesse lugar chamado escola e muito menos encontrar as pessoas que estavam por lá. Que isso, cara, parece eu no passado. Para ele, não passava de um lugar que reunia diversas crianças com problemas em suas vidas, sem nenhuma regra ou coisa do tipo, simplesmente geral fazia o que bem entendesse. Yogun achava esse lugar mais parecido com um depósito de lixo. Enquanto ele refletia consigo mesmo que dava para sentir a podridão desde o portão da escola, os outros alunos também sentiam, mas era o cheiro de óleo que vinha do corpo dele e logo começam a falar entre si sobre isso. De uma forma bem clichê, assim que Yogun passa por duas garotas, elas começam a se provocar entre si dizendo que ele era o namorado de uma delas, enquanto a outra resmunga envergonhada que nem morta aceitaria isso. Porém, no momento em que o coitado estava encucado com a atitude daquela garota ridícula, simplesmente ele acaba esbarrando em um valentão, que diz ao mesmo com raiva que ele estava bloqueando a passagem e era para sair da frente dele imediatamente. E para não arrumar briga, Yogun fica todo caladão, mas o valentão ao ver isso não podia se conter. Então logo começa a dar tapas na cabeça do garoto, perguntando ao mesmo se ele estava surdo ou alguma coisa do tipo. Literalmente do nada, o professor Seokiji grita com o prota, chamando ele de idiota, e ordena ao mesmo para que vá diretamente até sua sala durante o intervalo. Realmente parece minha época de escola. Como ex-oficial das forças especiais, nessa escola ele é o único que pode bater de frente com os alunos. A especialidade de disciplinar o professor é enfrentar desafios sem se importar com as hierarquias. Olhando mais atentamente para o professor, Yogun reflete que o apelido do mesmo é cachorro louco, e realmente até que combina com a cara dele. E ali ele tem certeza de que nada de bom vai vir se ele se envolver com esse professor. E é claro, dentro da sala de aula tava geral fazendo bagunça, se xingando e zoando, mas todos eles param assim que o prota passa pela porta da sala de aula. E todos ficam encarando o coitado com uma cara de bunda. Mas para o Yogun isso já era até que normal, pois sempre que ele entrava na sala todos paravam de conversar. Mas uma garota que estava por ali nesse momento cochicha que Yogun chegou atrasado mais uma vez. Mas quando o professor entra na sala de aula, dentro da mente conturbada do prota, os sonhos logo começam a surgir. Um sonho muito profundo onde ele sentiu uma dor muito forte, como se sua carne estivesse sendo arrancada e os seus ossos sendo quebrados um a um. A verdade é que Yogun tem uma doença desconhecida, mas o maior problema dessa doença é que ela pode ocorrer literalmente a qualquer momento, independente de onde quer que ele esteja, um processo extremamente doloroso. Não só doloroso, pois também é muito angustiante, que foi chamado de muda, porque é como se o coitado estivesse trocando de pele. Ele cerra os dentes para evitar os grunhidos de dor e para não verem as suas lágrimas, ele fechava os seus olhos. Claramente era um sonho, porém um sonho muito doloroso. Seus punhos se fecharam de uma maneira tão forte que até mesmo suas unhas se quebraram, e os halteres de aço estão amassados agora como se fossem bolinhos de arroz recém-assados. Com tudo isso, a pergunta que não queria calar era: será que Yogun realmente era algum tipo de ser humano? Porém, enquanto o coitado de Yogun sofria pra caramba ali, chega um loirinho folgado e diz para perguntar ao mesmo por que carambas ele simplesmente dormia na sala de aula todos os dias, como se fosse na verdade uma galinha doente. Rapidamente ele pergunta também se Yogun tem ideia de como é difícil digitar no celular usando apenas uma mão, mas na real tudo que ele queria saber do prota era se o mesmo já tinha estudado para as provas que estavam por vir. Yoshiki tem uma personalidade muito honesta e também está na classe de Yogun desde o ano passado, então ele se encaixava mais ou menos na classe e no posto de amizade do nosso querido prota. O tão aclamado Dorminhoco, que responde que estudou
um pouco mais ou menos. Porém, Yoshiki, ao ver o prota meio sonolento ainda, percebe um tipo de livro sobre a mesa do mesmo, e ao tentar ler e não conseguir, ele logo se pergunta por que ele não conseguia entender o que estava escrito, já que claramente estava traduzido para sua língua nativa. O loirinho diz que algumas pessoas ganham o primeiro lugar por ler aquela porcaria de livro, porém outras, não importa o quanto entregavam de si, ainda não conseguiam se destacar, e meio pensativo Yogun reflete que na verdade era só estudar. E naquele momento desconcertante, absolutamente do nada, chega uma garota próxima deles e pergunta a Yogun se ele teria algum tempo na próxima segunda noite. A garota era ninguém menos, ninguém mais do que a presidente da classe, Yuna. Completamente envergonhado, o loirinho pergunta do que é que ele estava falando, que era muito fofo o fato dela querer ir ao encontro com o prota. E na hora envergonhada também, a menina só consegue perguntar do que carambas ele estava falando. Com o prota sem graça e meio a tudo aquilo, Yoshiki diz que não sabia que a presidente da turma estava interessada em seu Yogun, e a mesma responde que ela só o convidou por conta do festival escolar que aconteceria em breve. O garoto, não satisfeito em ser inconveniente, diz a ela que não acreditava na mesma e que devia ser bem difícil gostar de Gun. Mas ela retruca chamando o cara de idiota e dizia que não era isso, mas era melhor ele sair dali para que Yuna pudesse conversar com Gun sozinhos. Enquanto os dois idiotas ficam discutindo entre si, o prota acaba olhando para o relógio e vê que já era 5:30, e se lembra na hora que na real ele deveria ir buscar a C1 às 6 horas da tarde, basicamente ignorou a existência dos dois. Logo Yuna começa a falar sobre a cerimônia de abertura e diz que se ele realmente ajudar ela seria ótimo, porém Yogun se levanta dizendo que sentia muito, mas pessoalmente estava um tanto quanto ocupado. Irritada por ser ignorada completamente pelo garoto, Yuna grita que ele também fazia parte daquela turma e pergunta se ele não poderia ajudá-la, porém ele simplesmente responde muito sério que realmente não tinha como ajudá-la nesse momento. Yuna grita para que o prota esperasse, pois ainda tinha mais coisas para dizer ao mesmo, enquanto se perguntava o que carambas ela faria agora, pois praticamente tinha conversado com ele à toa, afinal ele ignorou ela por completo. A coitada da garota fica tentando entender o que acabou de acontecer, afinal ela tinha ouvido de outras pessoas que Yogun era um tipo de pessoa que não conseguia negar ao pedido de outras. Claro que por conta disso ela não poderia deixar esse assunto de lado, então corre até o garoto puxando a roupa dizendo que precisava mesmo conversar com ele, enquanto o prota resmunga em pensamentos que parece que teria de ficar ali mais alguns minutinhos realmente. Ao se virar para a sala, geral fica completamente em silêncio e logo Yogun entende o real motivo do porquê a presidente de turma estava tão preocupada, desesperada dessa forma. Por isso ele acaba aceitando o pedido da garota, que envergonhada agradece ao prota. Enquanto isso, na sala dos professores, o professor irritado pergunta em voz alta por que aquele garoto idiota ainda não estava por ali, e quando seu colega pergunta de quem é que ele estava falando irritado, ele grita dizendo que se tratava de Yogun. Ao ouvir isso, Myung fica extremamente preocupado com a raiva do professor e logo diz para perguntar ao mesmo se na verdade Yogun fez alguma coisa de errado para ser chamado até ali. Porém o professor irritadinho responde meio sem graça que na verdade não, pois aquele moleque era muito esperto e mesmo quando causava muitos problemas, ele ainda assim conseguia esconder as suas evidências e se safar facilmente. Em seguida, ele diz para dizer que precisa de Yogun para lhe ajudar a fazer uns trabalhos na parte de trás do refeitório e rapidamente Myung pergunta se isso não era perigoso demais, afinal ele ainda era um aluno. Oxe, que papo estranho. O irritadinho então responde que não era perigoso, pois Yogun realmente era muito perfeito. Isso deixa Myung curioso ao ponto de perguntar se realmente esse garoto era tão bom assim no quesito luta. Mas enquanto isso, o garoto começa a sentir a sua pele doer como se estivesse queimando e só de tocar em seu cabelo ele já estava caindo. Até mesmo alguns pedaços de unhas quebradas faziam sua pele ficar ainda mais sensível. Olhando mais atentamente para sua mão, Yogun percebe que novas unhas já estavam se formando embaixo das antigas que se quebraram. E por esse motivo, provavelmente na manhã seguinte já estaria bem melhor. A verdade é que o coitado já estava até que acostumado com a dor, mas quando ele simplesmente estava ali lidando com seus problemas pessoais, chegam uns rapazes perguntando se ele era Yogun e que na verdade seu Hyung queria vê-lo pessoalmente. E na sala dos professores, ainda muito curioso, Myung pergunta ao irritadinho como é que ele sabia se Yogun lutava bem mesmo. Na hora ele responde que não sabia na verdade, pois ele nunca nem sequer tinha visto ele lutar. O professor ainda explica para o seu companheiro que desde que ele foi transferido para aquela escola nunca mais houve alguma briga ou denúncia sequer. E Myung completa que além disso, a turma de Yogun também é bem tranquila na real. Porém, no entanto, a turma que o mesmo foi transferido no ano passado era repleta de valentões briguentos. E ao ouvir isso, o professor pergunta se não houve problemas quando isso aconteceu, mas logo é respondido por Myung dizendo que nada aconteceu até as férias. Myung ainda diz que além disso, ele também está em primeiro lugar no ranking da escola e que na verdade isso é um tanto quanto irritante e cai na gargalhada. Mas o professor completa dizendo que é mais divertido se eles não souberem de nada. Enquanto isso, nosso querido e adorável prota estava descendo a lei em geral e logo o rapaz machucado pede perdão e misericórdia. Mas o prota apenas responde de uma maneira fria que queria saber o porquê ele foi chamado por esse tal de Hyung.